Saudações, estudante! Bem-vindo à aula 38 de Física do projeto Preparar da Fundação Matias Michelini. Nesta aula, vamos aprender sobre 3 grandezas principais do mundo da eletricidade. Vamos lá? Pensa na seguinte situação. Você coloca uma bola de futebol no topo de uma rampa. O que acontece? Obviamente, a bola vai descer, se não houver nenhum obstáculo. Você já se perguntou por que isso acontece? A física explica. A bola, lá no topo da rampa, possui uma quantidade de energia potencial gravitacional. Acontece que a natureza faz com que os corpos tendam a ficar em posições com pouca ou nenhuma energia. E é por isso que a bola desce. No topo da rampa, a bola tem energia potencial gravitacional. Já lá no chão, ou na parte mais baixa, não tem energia potencial gravitacional. A tensão elétrica funciona de forma parecida. Você se lembra das cargas elétricas que falamos na aula passada? E você também se lembra que a condução dessas cargas é de um átomo para o outro? Acontece que essas cargas podem se mover com um certo grau de liberdade a depender de onde estão. Mas pode ocorrer das cargas estarem numa posição onde há muita energia potencial, nesse caso, energia potencial elétrica. O que acontece? Da mesma forma que acontece com a bola no topo da rampa, as cargas vão tender a ir de uma região com muito potencial para uma região de baixo potencial. A tensão elétrica é basicamente essa tendência de movimento. Se uma carga for submetida a uma diferença de potencial, ela naturalmente vai fluir do maior para o menor. Agora, se ela for colocada numa região onde tem o mesmo potencial, ela vai ficar lá onde está. A tensão elétrica, ou a diferença de potencial, é medida em volts, em homenagem a um físico italiano chamado Alessandro Volta. Quando o equipamento diz alta tensão, quer dizer que há muito potencial de movimento de cargas naquele equipamento. Mas, falando um pouco mais sobre esse movimento das cargas do maior para o menor potencial, o que significa isso? Vamos ver. Se você pudesse encolher a ponto de ficar do mesmo tamanho dos átomos, você os veria em um movimento totalmente sem sentido. Acontece que esse movimento, que na física chamamos de movimento browniano, é totalmente imprevisível e aleatório. Nos materiais condutores, acontece a mesma coisa. Os elétrons se movimentam de forma aleatória e imprevisível. Mas como a gente acabou de ver, se o material for submetido a uma diferença de potencial, ou seja, um potencial maior e um menor, as cargas vão tender a fluir do maior para o menor. Ou seja, o movimento deixa de ser aleatório para ser ordenado. E é esse movimento ordenado de elétrons que chamamos de corrente elétrica. Não é possível criar corrente. No momento que se cria uma diferença de potencial, automaticamente a corrente é estabelecida. A corrente elétrica é medida em amperes, homenageando o físico francês Jean-Marie Ampère. Você já deve ter ouvido falar que se uma pessoa sofrer uma descarga elétrica, pode ser fatal. E isso é verdade. Se uma pessoa for submetida a uma corrente de 0,001 ampere, ela pode sentir um leve formigamento no corpo. Se ela sofrer entre 0,009 e 0,0020, os músculos podem sofrer espasmos. Acima de 0,020 amperes, o coração pode sofrer uma parada cardíaca. Mas aí talvez você se pergunte, qual é a corrente elétrica que passa na tomada da minha casa? Geralmente a corrente varia entre 20 a 60 amperes, ou seja, é muito maior do que aquele valor que pode ser já fatal para um ser humano. Por isso, nunca mexa com eletricidade. Agora vamos falar da terceira grandeza elétrica, a resistência. Nem todo material condutor é perfeitamente condutor. Em outras palavras, nem todo condutor elétrico consegue conduzir as cargas 100% livres. Acontece que os condutores possuem impurezas em sua composição atômica, e isso acaba atrapalhando o caminho das cargas ao longo do percurso. Quando submetidas a uma diferença de potencial e conduzidas pela corrente elétrica, as cargas acabam colidindo com outros átomos que não são condutores. A resistência elétrica é justamente esse impedimento, essa dificuldade que as cargas podem encontrar ao longo do caminho. A resistência elétrica é medida em ohms, em homenagem ao físico alemão Georg Simon Ohm.
Embora pareça indesejada, a resistência elétrica ela é muito útil em certos contextos. Uma das consequências da resistência é o aquecimento pelo chamado efeito Joule. Esse efeito transforma a energia elétrica em energia térmica. E graças a esse efeito, temos equipamentos elétricos práticos, como chuveiro elétrico, ferro de passar roupas, lava-louças, entre outros. A resistência elétrica também é amplamente usada em vários tipos de circuitos elétricos, porque alguns desses circuitos operam com valores de tensão e corrente muito precisos. E os resistores, que são os elementos de circuito que podem ter resistência, eles controlam esses níveis a depender da aplicação. E aí, viu como a eletricidade é complexa, cheia de detalhes? Na próxima aula, vamos explorar o tópico principal desse assunto, que são os circuitos elétricos. Bons estudos e até a próxima!